Antes de passar aqui para a Marina, né, que pediu para fazer a fala agora, só queria esclarecer novamente o seguinte, porque eu recebi uma mensagem aqui da Tamires. Né, a Tamires, encontrei com ela na segunda-feira no anúncio do concurso do Parque Augusta, e ela, do Parque do Bexiga, estou trocando todos os parques aqui já, né, nessa altura. Mas, olha, ela falou que gostaria muito de vir, mas que ela não ia poder vir no dia de hoje, porque estava de férias, eu acho que estava fora de São Paulo. E aí eu pediu para ela mudar a data. Eu, obviamente, não tinha como mudar a data, que já estava divulgada, e falei para ela, bom, se você não puder vir, ela falou que queria muito falar, eu falei, então grava um vídeo para poder se apresentar. Eu acho, ela não é que ela se recusou a vir, tá? Quero esclarecer, ela queria vir, mas não veio por conta de estar fora de São Paulo, e então, né, fez o vídeo, que eu acho que foi esclarecedor, mas, obviamente, o diálogo seria importante, a gente se compromete, inclusive, e acho que, né, eu já estou dando uma conclusão aqui dessa audiência pública, como muitos falaram, e, claro, esse processo tem que recomeçar, tá certo? E, ao recomeçar, a gente vai fazer outra audiência pública, e aí a Tamires vai poder estar aqui, e a gente vai poder, então, falar diretamente tudo isso para ela e tentar construir conjuntamente uma coisa diferente dessa. Então, vereadora Obrigada, Marina. Obrigada. Boa noite, gente. A gente construiu um texto hoje à tarde, porque a gente queria garantir que falasse um pouco do que a gente vem pensando sobre a cidade. Aí, no meio da audiência, eu fui me animando, falei, não, eu vou escrever e vou falar sozinha, mas eu vou me ater ao texto, senão eu vou demorar, e eu quero garantir que a gente não se estenda muito na noite. Bom, eu começo sempre dizendo que eu fico muito feliz de participar de audiência pública. E a audiência pública que tem gente. E tem gente diferente hoje. É bom também, porque a audiência pública ela não pode ser um rito de passagem dos projetos de lei ou do que acontece na cidade. Ela precisa ser um espaço de escuta. A cidade que eu quero é a cidade que escuta quem mora nela. E acho que esse trio aqui da Frente Parlamentar, que a gente se auto-intitula Panelinha, porque saiu no começo da legislatura no jornal Isso, tem esse compromisso. Tem o compromisso de escutar, tem o compromisso de abrir espaço e tem o compromisso de escutar e pensar o que a gente faz com isso, como é que a gente se aproxima do executivo, porque não somos da base do executivo, mas a gente não quer desistir do diálogo. A gente não vai desistir do diálogo, porque ele é muito relevante para uma cidade que é tão grande, tão complexa e tão diversa como São Paulo. Então, agradeço muito que vocês dois estão aqui na mesma legislatura que eu. Acho que isso faz o nosso trabalho muito melhor e muito mais potente para a cidade. Acho que o que a gente está discutindo aqui é para além dos parques, né? É também sobre os parques, mas é que cidade que a gente quer. É uma cidade que tem parques, como a gente falou hoje, mas é também uma cidade que tenha múltiplos espaços. Eu falo que eu não vou ler, daí eu vou fugir, então eu vou ler agora. Que tem espaços de entretenimento ativo, que tem espaços como shows, atrações, apresentações culturais. A gente quer espaços gastronômicos, como feiras, festivais de comida de rua, festivais com comidas temáticas, não necessariamente dentro do parque. E a gente quer também espaços de contemplação, de relaxamento, de desaceleração. A minha impressão, é o que me parece bastante compartilhada com a de vocês, é que a gente está uniformizando as áreas públicas da cidade. Todo espacinho público precisa ser aproveitado ao máximo, e aproveitado com várias aspas aqui, porque acho que a gente entende o aproveitamento de formas diferentes. A gente quer fazer mega shows, vamos fazer festivais, vamos permitir a instalação de polos gastronômicos. Tudo tem que ser muito grande, muito cheio, para muita gente ao mesmo tempo. Times Square, vamos virar Nova York. Embora, nesse caso específico dos polos gastronômicos, a gente não está falando de concessão, e aqui tem uma discussão que acho que cabe, a gente já falou sobre isso hoje à noite, ele compartilha a mesma lógica que moveu, por exemplo, a concessão do Anhangabaú. A gente vai conceder para aproveitar ao máximo esse espaço. De novo, com show, apresentação, evento, ganhar recurso, trazer recurso. A gente está falando numa época em que a cidade tem o maior orçamento da história dessa cidade.
E eu concordo com o Daniel, é isso? Que falou, não é o recurso que está movimentando esse projeto, porque ele não vai suprir uma necessidade que a gente tem como cidade. A impressão é que os nossos espaços públicos estão perdendo as suas características singulares e a relação com o entorno, que é o que faz a cidade tão bonita, que é o que faz a gente querer ficar na cidade, escolher que bairro você quer morar, quando você pode escolher, né? Porque tem muita gente que não pode, e, mesmo assim, cria raiz com o território em que está. Vai construindo uma característica daquilo. Aqui a gente faz assim, o bairro da Moca não sei como, o bairro do... sei lá, a cidade de Tiradentes tem um jeito, Parelheiros tem outro jeito. A gente tem um espaço na cidade que vai se modificando a partir de quem mora nesse território. E a gente está vivendo uma lógica de aproveitamento máximo sob um pretexto de democratização desses espaços, mas a verdade é que, com ela, a gente acaba subjugando, colocando em segundo, terceiro plano aqueles usos que, de acordo com uma parcela da opinião pública, geram menor aproveitamento. A mudança de chave que a gente precisa fazer aqui, enquanto sociedade, é definir o que é o melhor aproveitamento dos espaços públicos. A lógica de um uso intensivo, além de olhar a curtíssimo prazo, olha sob uma perspectiva insustentável, a gerar uma grande quantidade de resíduos, poluição sonora, vibração excessiva, incomodidade, a gente já falou aqui. Eles são importantes, claro, mas eles precisam ampliar esse olhar e entender que ter espaços de cumprimento exclusivo ou prioritário de função socioambiental e de lazer de baixo impacto é ter espaço precioso de contemplação, de pesquisa, de relaxamento, de construção de comunidade, cujos impactos positivos são sentidos não apenas a curto, mas a longo prazo, individual e coletivamente. Investir nesses espaços, e aqui eu estou falando, inclusive, do orçamento público, é investir complementarmente em políticas públicas de saúde física e mental da população, porque os parques também são espaços de saúde e a gente não olha para eles com esse retorno para a cidade, quando a gente olha para eles como um espaço de ganhar dinheiro e não de gerar comunidade e de ganhar saúde. Vou pular uma parte bem grande aqui. Eu vou concluir, então. O que me chama mais atenção é que grande parte da população que frequenta os parques não está pedindo alimentação. Isso é uma loucura, porque quando você fala com as pessoas que estão no parque, eles não querem comida. Eles querem bebedouro, por exemplo, porque não está contemplado em quase nenhum dos parques da cidade. E acho que, quando a gente fala sobre essa construção de escuta, necessariamente a gente está falando de participação social, e o que a Tamires traz como a participação social, da forma com que a prefeitura tem aberto espaço para as pessoas se manifestarem, não está contemplando a cidade. Não está contemplando a cidade, quando a gente sabe que as pessoas vão, falam, e a prefeitura não leva em consideração, não altera os projetos a partir do que a população está se manifestando. E a gente pode falar aqui sobre a serraria que a gente está trabalhando, a gente pode falar aqui sobre a Cena Madureira, a gente pode falar sobre os parques, a gente pode falar sobre uma série de espaços da cidade que estão sofrendo transformação, que a população do entorno e a do não entorno está falando, esse projeto não contempla o que a gente precisa para a cidade, e, mesmo assim, eles seguem com propaganda na Folha falando que 92% da população aprova. Então, para mim, tem um espaço muito relevante da gente repensar a cidade que a gente quer, da gente poder ampliar o número de pessoas que participam das audiências públicas, da gente sentar junto com a Tamires, porque eu também acho que a Tamires está aberta para discutir. E a gente vai ter que sentar com ela mostrando todas as sugestões de hoje à noite para poder, de fato, repensar e fazer com que a população volte a acreditar na prefeitura, né, Rosana? Obrigado, Marina.